Quando foi que desistimos de nós? Todo brilho percebido é verniz. Não há mais lágrimas sem solidão. Ajuntamento não é comunhão. Porque não vivemos por amor. Porque não consigo mais amar você. Por amor. Porque não consigo mais amar você. Porque não vivemos por amor. Não consigo mais amar você. Pai, se quero alcançar, me lanço às águas. Bem no fundo transbordar a dor e as mágoas. Em paz vou me deixar levar nas ondas que me deu. Sozinho vou nadar de costas, contando estrelas que me fez. Me pegue, me leve pra perto de ti. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer
as mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue, me leve pra longe de mim. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer às mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue, me leve pra longe de mim. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, que música linda, Senhor, a gente acabou de escutar. Muitas vezes é para longe de nós, é para longe das nossas certezas, para longe das nossas ideias, para dentro do teu abraço, para dentro do teu amor, do teu acolhimento, é que nós encontramos a verdadeira paz. Te pedimos a tua companhia, agora que vamos terminar essa série, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente termina essa série, o pecado da certeza. E semana que vem a gente começa uma nova série chamada Temor e Tremor. Quando a gente começou a trabalhar 3 semanas atrás, 4, né? Essa é a 4ª semana. A gente começou a pensar um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes. Eu queria deixar algumas coisas claras para você. A primeira coisa é que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode e não deve ser baseado naquilo que nós temos certeza acerca de Deus ou que nós achamos que entendemos sobre Deus. Porque muitas vezes esse Deus que a gente adora, que a gente segue, que a gente diz crer, na verdade não é o Deus nem revelado na Bíblia e nem o Deus pleno, completo, para além da Bíblia, mas é o Deus que a gente criou, a nossa imagem, a nossa semelhança, baseado naquilo que a gente pensa, que a gente interpreta da Bíblia, de acordo com aquela janelinha que a gente conversou, que é a nossa limitação que a gente consegue entender. Portanto, fé em Deus é muito diferente de ideias sobre Deus, de conhecimento sobre Deus e assim por diante. E a gente tem uma tendência de confundir as duas coisas.
Na verdade, a gente acha que saber muito sobre Deus, saber muito sobre a Bíblia, é a mesma coisa que ter fé em Deus. E a gente acaba confundindo fé com crença, fé com doutrina, fé com pertencimento a alguma comunidade religiosa. E a fé não é isso, a fé é um relacionamento. Na verdade, a ideia da palavra fé, em hebraico, ela tem a ver com esse agarrar-se a alguma coisa. E a gente vai falar um pouquinho disso na próxima série, sobre esse agarrar-se, sobre essa ideia de você agarrar com todas as forças, de você abraçar, de você segurar com todas as suas forças alguém, né? Alguma coisa. É a nossa próxima série. Mas muitas vezes a gente está tão preso, tão fixado nessa ideia que passaram para a gente sobre Deus, nessa ideia que disseram para a gente que Deus é assim, ponto final. A gente está tão fixado nessa caixinha em que um pastor ou uma igreja ou um líder religioso colocou na nossa cabeça, na nossa vida, e disse assim: olha, isso daqui é se relacionar com Deus. Isso daqui é o que é a Bíblia. Isso daqui é o que é Deus. E a gente precisa, de alguma maneira, se libertar dessa prisão, desse confinamento, desse encaixotamento de Deus, da Bíblia e da nossa relação com Ele. A gente precisa ir para além. E o que a gente tem mostrado aqui nessa série, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito prática, é que na Bíblia nós temos diversas experiências com Deus, de diversos personagens, e todos eles, muitas vezes, fora da caixinha que você colocou na sua cabeça de que assim é o relacionamento com Deus. É basicamente interessante a gente pensar, né? E isso é bem polêmico, mas enfim, eu acho que é uma boa polêmica. A gente está acostumado a pensar na família religiosa e espiritual como aquela família da propaganda de margarina, todo mundo feliz e sorridente no sábado de manhã. Pai, passa para mim a margarina, por favor. Claro, meu filho, meu querido, e todo mundo com um sorriso e aquela mesa linda e tal. E você que tem família, você sabe que nunca o café da manhã é assim. Uma vez ou outra acontece de ser um café da manhã perfeito, um desejum perfeito, de todo mundo estar bonito, bem vestido, numa mesa arrumada, geralmente no hotel ou numa viagem, né? Mas na sua casa, muito raramente vai acontecer um momento desse de café Doriana, né? De família Doriana. Porque, na verdade, a maior parte de nós vive um caos diário, vive uma série de incongruências e já acorda estressado, o filho não se arrumou na hora, você dormiu mais do que devia e o café da manhã desejou aquele caos. E, meu amigo, muitas vezes o relacionamento com Deus é esse caos. Não é essa coisa quadradinha, bonitinha, perfeita de Instagram. Muitas vezes o relacionamento com Deus é o Twitter, não é o Instagram. É treta o tempo todo, é estresse o tempo todo e não é aquela foto perfeita com filtro que sua pele fica lisinha. E a gente tem mostrado aqui durante essa semana justamente isso, como Noé, como Abraão, como os salmistas, o Jó, os amigos de Jó, como eles fogem desses estereótipos. Mas, infelizmente, a gente cresceu com esses estereótipos. A maior parte de nós que veio de um ambiente religioso, que cresceu em famílias religiosas, famílias cristãs, a gente cresceu com esse estereótipo do que é ter fé em Deus, do que é viver uma vida com Deus, e a gente busca, e a gente se sente culpado muitas vezes, porque, não, isso é o certo, isso é o correto, essa é a crença certa, essa é a família correta, é assim que as coisas têm que acontecer. E eu gosto sempre de brincar e falar assim, meu amigo, se você ler a Bíblia... Se você ler a Bíblia a partir de Gênesis, você vai ver quantas famílias deram certo, né? Quantas famílias são essas famílias perfeitas, essas famílias Doriana. E eu já te adianto, se você ler Gênesis, nenhuma delas é. Na verdade, todas elas são extremamente caóticas, bizarras, são situações bizarras que vão se desenrolando. Sabe por quê? Porque a vida a partir do pecado, a vida a partir de Gênesis 4 é caótica. Porque nada se encaixa a partir de Gênesis 4. Nada se encaixa. E o relacionamento com Deus vai ser assim também, infelizmente. Ou felizmente, muitas vezes, porque se a gente vive no caos, esse relacionamento com Deus vai ser importante também de nascer desse caos. E quando a gente lê um dos livros da Bíblia mais, talvez, desafiadores, um dos livros que os rabinos no passado questionaram se deveria ou não fazer parte do cânon bíblico, junto com o Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes, outro livro que era questionado era também o livro de Esther.
Mas o livro de Eclesiastes é um livro complexo, é um livro muito pessimista, né? Já foi chamado por um amigo, né, de o livro mais pessimista da Bíblia. E quando você começa a perceber ali e ler ali, você vai ver que é uma experiência completamente distinta. Esse autor de Eclesiastes, ele começa o livro dele dizendo que nada vale a pena, que nada faz sentido. E eu queria ler com você, porque eu acho que é um texto muito interessante da gente meditar brevemente. O Eclesiastes começa dizendo assim, ó: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, ou as palavras do pregador, né? Kohelet. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas são canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Nada há de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa época, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. Então, aqui é um apanhado de pessimismo, de dizer assim, olha, nada vale a pena, tudo é passageiro, tudo acaba, nada faz sentido. E a pergunta inicial que vai mover o livro todo é justamente essa do verso 3 que a gente leu, que diz o que ganha um homem com todo o seu trabalho de que faz debaixo do sol. A expressão aqui, o que ganha um homem, é a palavra itron, maitron, o que vale a pena, o que sobra, o que permanece de tudo aquilo que a gente faz. E quando a gente vai ler Eclesiastes, você pode ler o capítulo 2, todas as experiências que esse sábio teve, a gente acredita Salomão, ele foi rei, ele teve tudo, ele acumulou riqueza, ele acumulou conhecimento, ele trabalhou, ele construiu castelos, ele teve mulheres, ele bebeu bastante, ele fez tudo, se divertiu com um monte de coisa, e ele pergunta, sabe o que eu tive de proveito nisso? Sabe o que ficou de tudo isso que eu fiz? Sabe o que eu ganhei? O que sobrou, o que permaneceu de tudo que eu vivi? Nada. Porque nada vale a pena. A vida é sem sentido, a vida é um caos sem sentido. Essa existência é um caos sem sentido. E é interessante porque ele vai argumentar de maneira pesada, ele vai dizer assim, olha, sabedoria não vale a pena. Estultícia, né, ignorância, não vale a pena. Ser muito rico, não vale a pena. Ser pobre, também não vale a pena. Beber muito, não vale a pena. Não beber, também não vale a pena. Ter muitas mulheres, não vale a pena. Não ter mulher, também não vale a pena. Adorar a Deus, não vale a pena. Viver sem adorar a Deus, também não vale a pena. Nada vale a pena. Tudo é sem sentido, tudo é caótico. E essa, muitas vezes, é a nossa experiência. É a sua experiência. É a minha experiência. Experiência de muitas vezes a gente olhar a nossa vida e falar, para que eu faço tudo isso? Para que eu acordo cedo? Por que eu coloco meu filho em determinada escola? Por que eu gasto tanto com isso? Por que eu perco tempo com aquilo? E muitas vezes, quando o casamento dá errado, essas perguntas vêm. Valeu a pena? O que ficou? O que sobrou? Muitas vezes, quando o emprego termina, né? Você é mandado embora, valeu a pena? O que eu construí? O que ficou? O que permaneceu? E muitas vezes eu tenho certeza que você sente isso. O sentimento pesado, forte é nada valeu a pena. E essa é uma crise que a gente passa. E eu queria abrir meu coração com você. Eu passei muitos anos ensinando a Bíblia. 9 anos como professor de uma faculdade de teologia. E o sentimento todo final de ano era esse. A gente olhava para a turma indo embora, indo para os distritos, pastorear, e a gente eu pensava, valeu a pena? O que vai ficar de tudo que eu ensinei? Eu gostava de levar os alunos para jogar bola, eu gostava de visitar alguns alunos em casa, conhecer as famílias, eu gostava de tentar pastorear aqueles alunos. Mas muitas vezes você se perguntava, valeu a pena? O que vai ficar do que eu fiz?
E essa é uma pergunta muito moderna, né? Uma pergunta muito emblemática nos dias de hoje. Legado. O que fica do que a gente faz? O que fica de tudo que a gente produz? O que fica do tempo que a gente gastou com os filhos, com os amigos, com os pais? O que fica do que a gente produziu? E Salomão responde em Eclesiastes: nada. Salomão diz basicamente: não se preocupe com isso, esqueça tudo isso, porque ninguém vai lembrar de você. Não importa o quão bom você tenha sido, nada vai permanecer de você. Tudo vai evaporar, porque tudo é vapor. Isso é bizarro, porque com certeza você experimentou isso, eu experimento isso, todos nós experimentamos isso em um momento ou outro da nossa vida. E aquelas certezas que a gente tinha quando a gente começou uma coisa, quando a gente passa por essa crise do final, geralmente, das coisas, é isso que a gente pergunta: valeu a pena? Geralmente, quando a gente começa uma coisa, a gente começa cheio de certezas. Não, eu vou fazer assim e vai dar certo porque é assim que vai funcionar. Não, eu conheço fulano, fulano pensa assim. Não, porque eu conversei com Deus e Deus me disse que esse é o caminho. E aí, quando tudo dá errado ou quando tudo começa a chegar ao fim, você fala: bom, eu não sabia de nada, né? Eu não imaginava nada. Tudo fugiu do planejado, tudo fugiu fora da caixinha. E é isso que Eclesiastes está dizendo para a gente, está dizendo: olha, nada vai ser como você imaginou, nada vai acontecer como você imaginou. E quando você imaginar que vai dar certo, vai dar errado. E quando você vai imaginar que dá errado, dá certo. O que você tem que entender é que tudo é passageiro, nada vai ficar, nada é lucrativo do ponto de vista de legado. Tudo vai acabar e tudo vai passar, você vai passar, todo mundo vai esquecer você. E é isso. É isso. Quando você... né, e a gente aconselha muitas pessoas, quando casamentos longos terminam, a pessoa fala assim: nossa, mas ele já me esqueceu e está com outra, ou está com outro. Né? É isso. Quando você constrói um trabalho, uma profissão, e você fica 18 anos numa empresa, num lugar trabalhando, e depois você é demitido, mandado embora, o que valeu? O que ficou? Nada ficou. Você vai ser esquecido. Infelizmente, essa é a realidade de Eclesiastes. E aí vem um dos paradoxos do livro de Eclesiastes, e esse é um que eu gosto muito. Porque ao mesmo tempo que Salomão vai falando que nada vale a pena, ele também vai colocando umas conclusões aqui no meio, que na minha opinião são conclusões que vão ligando o texto, né? Capítulo 2, verso 24, diz: para um homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer em seu trabalho. Para o homem, o ser humano, né? Para o ser humano não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E aí depois ele vai ao capítulo 3, verso 22. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. É isso que ele vai ganhar. Então, desfrutar do trabalho. O que ele vai fazer depois que ele morrer? Nada. Então, desfruta do seu trabalho. Depois, no capítulo 5, verso 18, assim descobri que para o homem, o ser humano, o melhor e o que mais vale a pena é comer e beber e desfrutar o resultado do seu esforço que ele faz debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E depois ele fala de novo no capítulo 8, verso 15. Lá diz assim: por isso recomendo que você desfrute a sua vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e alegrar-se. Que você desfrute dos dias do seu trabalho. E o capítulo 9, verso 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho, fique com um coração alegre, porque Deus já se agradou do que você faz. E essa é uma das tensões do relacionamento com Deus. Basicamente, Salomão está dizendo: olha, nada faz sentido, tudo é caótico, inclusive a religião, inclusive o seu relacionamento com Deus, mas eu vou te dizer um negócio: coma, beba e desfrute do seu trabalho, porque isso é dom de Deus. E a gente já falou na série O Silêncio de Deus, a gente já falou durante essa série também,
A fé é isso, a fé é essa tensão, é a tensão de você viver um mundo de incerteza, viver um mundo de caos, mas encontrar a regularidade, encontrar a segurança e a certeza de que Deus sempre vai estar ao seu lado mesmo nos momentos de incerteza. Isso é a beleza da caixinha e de fora da caixinha, né? Dentro da caixinha que te ensinaram e fora da caixinha que te ensinaram, Deus vai estar com você. Quando o seu relacionamento com Deus seguir todos os padrões e tudo der certo, Deus está com você. Quando o seu relacionamento com Deus não seguir nenhum padrão e estiver totalmente fora da caixinha, Deus está com você. Quando você louva a Deus como salmista, dizendo, olha, louvado seja o Senhor por tudo que você faz, etc., por tudo que o Senhor fez, vai fazer. E quando você está em dúvida, diz, Senhor, você me abandonou, Senhor, você mentiu para mim, Senhor, nada faz sentido, Deus também está com você. E essa é a tensão da fé. Quando a certeza está no que nós pensamos, no que nós cremos, no que nós fazemos, esse é um pecado do relacionamento com Deus. Porque a certeza não está no que nós cremos, não está no que nós pensamos, não está no que nós fazemos. A certeza está no que Deus é, no que Deus faz e nesse Deus que está com a gente o tempo todo. Essa é a certeza. A gente precisa tirar do nosso coração, arrancar do nosso coração essas ideias fixas que a gente construiu sobre Deus. E entender que com Ele não existem essas ideias fixas, mas existe um relacionamento, um processo, uma jornada. Uma jornada que começa e uma jornada que se desenvolve e uma jornada que só vai ter fim quando Ele voltar. E nesse processo dessa jornada, é a construção desse relacionamento, precisa envolver a sua honestidade, precisa envolver a quebra das suas certezas e uma confiança, um relacionamento completo em quem Deus é. Você precisa abandonar as convicções mais firmes do seu coração que você criou, ou que criaram para você e você comprou o pacote completo. E você precisa construir esse relacionamento com Deus a partir do que Ele vai te revelar através do seu estudo da Bíblia, das suas orações, do seu relacionamento com Ele. Não compre, não aceite um relacionamento com Deus que veio de terceiros. Desenvolva você o seu relacionamento com Deus. E Ele vai, com certeza, Ele vai envolver muito caos. Esse relacionamento vai envolver muitos altos e baixos. Mas nos altos e nos baixos, Deus vai estar ao seu lado. Deus vai fortalecer a sua fé. Não porque você crê corretamente e tem as ideias perfeitas sobre Deus, que você nunca vai ter. Como diz Paulo, nós vemos em parte. Mas porque você se entregou completamente. Uma fé resoluta, uma fé sincera e honesta com Deus, a ponto de expor todos os seus sentimentos para Ele. Que Deus te ajude a desenvolver essa fé. E continue com a gente na próxima série, porque na próxima série a gente vai falar justamente sobre isso. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Nos ajude, Senhor, a desenvolvermos uma fé que é baseada num relacionamento constante contigo, apesar das dificuldades, apesar das incertezas, apesar do caos da nossa vida. E que esse relacionamento contigo, real, sincero e honesto, supere o poder das nossas certezas. Que Ele supere, Senhor, as nossas convicções mais firmes que nós criamos a teu respeito e que não condizem muitas vezes com a realidade. Que o teu relacionamento conosco, Senhor, seja baseado no que o Senhor faz, no que o Senhor quer, no que o Senhor pensa, e não naquilo que a gente acha, não naquilo que a gente pensa, e não nas certezas que nós produzimos, quer seja por doutrinas, quer seja por crenças corretas e assim por diante. Que a fé seja esse abraçar o absurdo, o mistério, abraçar esse relacionamento fora do esquadro. E que o Senhor nos guie nesse relacionamento, é o que nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estar em Deus não é teoria nem filosofia.
Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela a mim num caminho estreito, imperfeito ao meu olhar. Existe um Deus bem maior que a razão e o saber simplesmente ser. E pela fé ando por lugares aparentemente impossíveis de permear luminosidade, mas sei que às vezes seu agir é invisível. Simplesmente ser. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.